Graça e paz, queridos. Vamos meditar na palavra de Deus, meus irmãos. Marcos, no capítulo 5, versos 24 até o 32. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículos 24 até o 32. Diz assim a palavra: E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, e ser curada deste teu mal. Curve sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Deus, nós estamos orando nessa noite em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor, por favor, traga para nós agora, meu Deus, o conselho da tua palavra, a verdade que nos liberta, Senhor, a verdade que consegue, Senhor, tirar-nos do pecado e nos salvar. Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, que os nossos corações seja terra boa, onde a tua palavra possa ser plantada e ela possa frutificar, Senhor, a 100, a 30, a 60 por um. Pai, em nome de Jesus eu peço a tua bênção. Que todo o movimento também nessa igreja cesse, toda conversa, que todo tipo de assunto paralelo tenha agora fim, para que todos os nossos pensamentos sejam cativos por ti, e a nossa atenção seja única e exclusiva na tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, opere em nossos corações. É o nosso desejo, é o nosso rogo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida de muitos de nós que conhecemos o Evangelho, mas é interessante como ela tem várias omissões aqui. Nós não sabemos muito a respeito dessa mulher. Nós não sabemos do seu estado civil, nós não sabemos se ela era uma pessoa casada, não sabemos se era uma pessoa solteira, nós não temos condição de saber qual é a sua idade, não sabemos se era uma moça, uma jovem, não sabemos também se era uma pessoa já de idade. Nós não temos aqui nenhum tipo de parâmetros a respeito disso. Não sabemos se ela era uma mãe e tinha filhos. Nós não temos isso, essa informação não está registrada na Sagrada Escritura. Mas, por aquilo que a Bíblia relata, dá-nos a impressão que nós temos condições de entender o motivo pela qual ela procura Jesus, porque a Bíblia fala que ela tinha uma hemorragia e ela sofria desse mal já há 12 longos anos. Eu fico imaginando, meus irmãos, como deve ter sido para essa mulher passar por esses 12 anos, nesse ciclo menstrual que não termina nunca. Imagine, por exemplo, uma mulher na sua saúde, não é? Ela passa 3, 4 dias de um ciclo menstrual, de uma hemorragia uterina, e a gente vê como isso a incomoda, como isso a debilita. Você imagina, por exemplo, uma mulher com uma hemorragia por 12 anos, 12 longos anos. Foi muito difícil para essa mulher nessa condição. Quando nós olhamos principalmente a cultura aonde essa mulher vivia, os dias aonde ela estava inserida, nós começamos a entender a crueldade do seu drama, porque na lei cerimonial do Antigo Testamento, a Bíblia fala lá no livro de Levíticos que uma pessoa nessa condição, ela era cerimonialmente colocada como impura.
Diz assim o texto em Levítico capítulo 15, versos 25 a 28. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal, ficará impura como durante a menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar e qualquer coisa em que ela se sentar, durante esse tempo ficarão impuras. Quem tocar na cama ou naquilo em que ela se sentou ficará impuro, e deverá lavar a roupa que estiver vestido e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Quando a hemorragia parar, ela deverá esperar 7 dias, e então estará pura novamente. Não era uma enfermidade comum, como é, por exemplo, dor nas costas, bico de papagaio, dor de cabeça, qualquer tipo de outra enfermidade que nós estamos acostumados aqui. Essa enfermidade era uma enfermidade que deixava ela impura continuamente e isolava ela do restante da sociedade. Ela não podia ir até o templo como as outras mulheres, ela não podia orar como as outras mulheres, ela não podia comungar como as outras mulheres, ela não podia ouvir a leitura da palavra de Deus como as outras mulheres, ela não podia sacrificar no templo, mesmo que pecasse, porque assim que ela tocasse no animal, ela deixaria o animal impuro, inapto. Era uma pessoa completamente divorciada da vida social. Ela vivia num ostracismo completo, numa segregação total. Era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de vida social. Quem sentasse na cadeira dela ficava impuro. Ficava impuro também quem tocasse na sua roupa, ficava impuro. Quem deitasse na cama dela ficava impuro. Não podia então, se fosse solteira, casar-se, pois estava imunda. E depois de 12 longos anos, existem alguns tipos de doença que nós conseguimos ocultar da sociedade. A gente consegue fazer com que a gente leve essa enfermidade com um pouco de discrição. Mas depois de 12 longos anos, era uma doença em que todos já sabiam que ela tinha essa enfermidade. Elas sabiam do mal dela, sabiam do seu problema. E aí então as coisas começavam a ficar complicadas, porque as pessoas evitavam estar com ela, entrar em contato com ela. Quando andavam na calçada e percebiam que ela vinha na sua direção, mudavam de calçada, abaixavam a cabeça, seguravam as crianças para que não tocasse nela, para que as crianças não ficassem impuras. E quando não podia se evitar, era um corredor onde estavam somente as duas pessoas, eles gritavam: imunda, imunda, afaste-se de mim, Deus me livre ser como essa mulher, Deus me livre ser como ela. Isso é um castigo de Deus. Ela deve ser pecadora. Bem feito para ela. Até pelo fato de ser uma hemorragia uterina, as pessoas geralmente classificavam essa enfermidade ligada a um pecado sexual. Você já pensou? Ela num supermercado, comprando frutas, por exemplo, ela tinha que comprar sem tocar em nada. Ela tinha que pedir para a pessoa colocar as frutas dentro de um saco. Se ela tocasse em qualquer fruta, o comerciante tinha que jogar todas elas fora, para não ser acusado de vender alimentos contaminados para as outras pessoas. Era uma pessoa praticamente odiada na sociedade. Era uma sina. É como se ela tivesse, por exemplo, contraído o vírus Ebola. Sai para lá, não toque em mim. Sai para lá, não quero ver você. Tudo que ela tocava ficava contaminado. Quem é que poderia amar uma mulher assim? Quem que poderia se importar com ela? Mas se você pudesse ler os seus pensamentos, se você soubesse o que passava na cabeça dela, com certeza o pensamento dela: se eu ficar curada, eu poderia ser amada novamente, eu poderia amar de novo. Tudo que ela queria é que ela pudesse ser amada de novo. Ela precisava da cura. E sabe, meus irmãos, a maior necessidade humana é a de sermos amados. Deus nos criou com uma alma sedenta de amor. Nós respiramos amor, nós precisamos beber amor, nós precisamos nos alimentar de amor. Uma alma sem amor, ela definha e morre. Nós sofremos por amor, nós achamos que vale a pena sofrer. A nossa grande necessidade não é dinheiro, não é status, não é riqueza, não é bens, não é nada disso, não é popularidade, é amor. E por causa dessa grande necessidade, nós fazemos de tudo para nós obtermos amor, nem que nós tenhamos que comprá-lo. E como é que se compra o amor das pessoas?
Nós tentamos comprar amor fazendo coisas que impressionam as outras pessoas. A gente se torna então o centro das atenções. As pessoas comecem a gostar de nós por aquilo que nós fazemos, por algum talento que nós tenhamos. Que as pessoas comecem a gostar de nós por aquilo que muitas vezes nós desenvolvemos. É por isso que nós gostamos que as pessoas falem: nossa, que voz maravilhosa, como você canta bem, que profissional competente, né? Que corpo bonito, que pessoa bonita, que comida gostosa. Vocês já perceberam, por exemplo, quando você vai na casa de uma pessoa que é tida como cozinheira, que cozinha bem, e você vai lá, senta-se à mesa e você come, e depois, se você termina e não fala nada, a pessoa fica esperando, não é? O senhor gostou da comida? Gostei, está muito boa. É que o senhor não falou nada. Precisa elogiar, precisa falar que cozinhou bem. A pessoa precisa ser notada de alguma forma. Nós queremos comprar o amor das pessoas de algum jeito. Às vezes, meus irmãos, nós usamos outras pessoas para atrair atenção para nós. Isso é muito comum quando nós queremos que os nossos filhos sejam os melhores. Quando eles são inteligentes, não é? Nós queremos que eles sejam os melhores da classe. Nós queremos que ele passe em primeiro lugar nos vestibulares. Nós queremos que ele se destaque nas áreas aonde eles escolheram para fazer a faculdade. Nós queremos para poder dizer assim, ó, aquele lá é meu filho. Sabe aquele rapaz lá que passou em primeiro lugar no vestibular? É meu filho. Ah, é seu filho? É o meu filho. Ó, você está vendo aquela pessoa ali? Aquela pessoa ali é a mãe, é o pai daquele que passou em primeiro lugar no vestibular. E quando o menino não dá assim para ser muito inteligente, aí então a gente tenta fazer ele correr a carreira do esporte, né? Vai jogar bola, vai ser atleta, vai jogar basquete, vai jogar vôlei. Ele não conseguiu ser muito inteligente, então pelo menos vamos ver se no esporte você se destaca. Mas tudo para a gente poder ter o quê? A atenção para nós. É meu filho, fui eu que criei, fui eu quem o fiz, fui eu quem eduquei. Tudo que ele sabe fui eu que ensinei. Morram de inveja. Vocês não têm um filho assim. Olhem para mim, prestem atenção em mim. As pessoas têm necessidade de serem amadas. Maridos muitas vezes se casam com esposas lindas e vestem com vestidos finíssimos, com joias caras, para poder apresentar a esposa como se fosse uma espécie de troféu. Olha o que eu consegui, olha o que eu alcancei. Não sou bonito, não sou muito inteligente, mas olha a mulher com quem me casei. Apresenta como se fosse uma conquista. Pessoas tentam alcançar atenção através do sucesso na profissão. Elas se dedicam tanto ao trabalho como se nada mais existisse, nada mais importasse. Querem chegar no topo, querem chegar no cume, porque ali sempre alguém vai prestar atenção, vai ser de alguma forma referência para muita gente, mesmo que seja por interesse. Ele quer se sentir, nem que seja por um pouco. Roberto Justus está demitido. Você vai trabalhar comigo. De alguma forma, querem chamar a atenção. Outros tentam ser amados, exibindo a beleza física, não é? E para isso vão à academia todos os dias, se colocam em regimes insanos, se colocam em dietas loucas. E aí às vezes quando não conseguem fazer a dieta, então comem, e depois vão lá no banheiro e vomitam tudo, porque querem ter um corpo escultural que de alguma forma atrai a atenção das pessoas, e as pessoas possam dizer assim, olha, eu posso dar prazer para você, você pode me amar. É a maior necessidade de todas. Outros tentam na contramão disso tudo, não é? Eles tentam comprar amor, respeito, atenção, causando problemas. Eles pensam, se eu criar bastante problema, se eu for rebelde bastante, as pessoas vão se preocupar comigo, porque até então minha família era indiferente. Tanto faz se eu estava em casa ou se eu não estava. Mas a partir do momento em que eu causo o problema, eu começo a chamar atenção para mim. Os holofotes começam a se voltar para mim. Para aquela mulher de Cafarnaum, a única alternativa para ela ser amada incondicionalmente, ela era ser curada da sua enfermidade. E Marcos, no capítulo 5, versículo 26, diz que ela havia gastado
tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos, estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. No que parece, pelo texto, essa mulher era uma mulher de posses, talvez de uma família rica, talvez tinha herdado uma herança, com terras, com bens, com animais. Mas toda essa riqueza, tudo aquilo que ela tinha acumulado como bens, tudo isso foi gasto com um único objetivo: o tratamento dessa enfermidade. Gastou tudo ali. Ela estava preocupada com a cura dessa enfermidade. Mas a Bíblia diz que a sua situação somente piorou. Estava indo de mal a pior. E agora ela tinha dois problemas: ela estava doente e também estava na miséria. É impressionante que quando você olha os tratamentos antigos, mesmo entre os judeus, você vai ver, por exemplo, alguns tratamentos que estão escritos no Talmud. São coisas assim que você não fala que é medicina. As coisas aconteciam assim mais na base da superstição, mais na base da simpatia. Mas eram tratamentos caríssimos, não é? Por exemplo, uma pessoa para um tipo determinado de doença, a pessoa ela tinha que ter o quê? Ela tinha que raspar ovo de avestruz e colocar isso num lenço de linho e guardar aquilo dentro, não é, com ela, nas suas vestes, e andar com aquilo para tudo quanto é lugar no inverno. Quando chegasse no verão, tinha que trocar aquele lenço com as raspas de ovo de avestruz para um lenço de algodão. Aquilo curava um monte de coisas segundo a medicina da época, né? Havia, por exemplo, na medicina, lá no Talmud está escrito isso. Por exemplo, você tinha que andar com um grão de cevada, mas não era um grão de cevada comum. Era um grão de cevada especial, porque ele tinha que ser tirado das fezes de um burro branco, né? Então, se você andasse com uma semente de cevada que fosse tirado das fezes de um burro branco, isso curava aí algumas enfermidades, não é? Naquela época. Então essa mulher, ela gastou seu dinheiro com tratamentos dos mais variados, que a gente chamaria hoje os tratamentos alternativos, não é? As simpatias da vida. E a Bíblia fala que ela foi somente piorando. Quando tudo parece perdido, quando a sorte parece selada, quando ela parece que vai morrer mesmo dessa hemorragia, ela ouve falar de Jesus. E Jesus vivia os seus dias de fama. Jesus vivia os seus dias de popularidade, as pessoas afluíam de todo lugar. Jesus era uma pessoa que estava sempre sendo acompanhado por uma multidão de pessoas. E a palavra de Deus, meus irmãos, diz para nós que a fama dele percorria não só a Galileia, mas a Judeia, a circunvizinhança do Jordão, e inclusive em outros países, como a Síria. As pessoas afluíam de todos os lugares para se encontrar com Jesus, e ela ouviu dos seus milagres, da sua autoridade, ela ouviu dos seus ensinos maravilhosos. Se tudo fosse verdade, então ela teria então com Jesus uma oportunidade. E ela soube que ele estava em Cafarnaum. Ela diz: é agora ou nunca, é agora ou nunca, eu preciso aproveitar essa oportunidade. E a Bíblia fala que ela vai em busca dele. Ela não o conhece pessoalmente, ela nunca ouviu, mas sabe que ele já fez coisas extraordinárias. Então ela se aproxima assim de Jesus. E é assim que as pessoas se aproximam de Deus. Aproximam-se de Deus pensando que Deus é uma máquina de milagres. Se eu usar as palavras certas, se eu falar as orações certas, se eu apertar os botões corretos, eu vou receber aquilo que eu vim buscar. As pessoas pensam assim. Como é que foi que você recebeu sua cura? Ah, eu estive lá e tal, foi numa tarde de quinta-feira e eu orei assim. Não, como é que você orou certinho aí? Eu vou marcar aqui porque eu quero orar do mesmo jeito. Eu quero receber o que você recebeu e eu vou fazer exatamente igual o que você fez. As pessoas pensam que Deus é uma máquina de milagres. E isso leva milhares de pessoas a fazerem promessas. Imaginam que Deus é um Deus vidrado em promessas. Ah, eu vou carregar uma cruz de uma cidade para outra, como se Deus olhasse: é tudo que eu queria, é tudo que eu desejava, que você carregasse uma cruz de uma cidade para outra. Ah, se o Senhor me curar, eu vou subir o morro até a capela de São Benedito, eu vou de joelho. É tudo que Deus queria, que você subisse uma escada e chegasse sangrando na capela de São Benedito para receber alguma coisa.
Deus nunca se interessou por essas coisas. As pessoas enxergam Deus como uma máquina de milagres. É a maneira como muitos se aproximam de Deus hoje. Veem Deus como uma espécie de fada azul, que vai transformar os bonecos de pau em meninos de verdade, como é na história do Pinóquio. É assim que as pessoas veem. Mas voltemos à nossa história. Marcos diz que ela entrou no meio da multidão e se aproximou por detrás dele e tocou na bainha das suas vestes, na orla das suas vestes. Versículo 28 diz: se eu tocar na orla de seu vestido, ficarei curada. Por que ela apenas não falou com Jesus? Por que tocou nas roupas de Cristo? Por que ela não pediu para ele, como muitos fizeram? Por que ela não se aproximou e disse: Senhor, por favor, me cure. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, por favor, faça isso. Senhor, tenho necessidade. Senhor, estou sofrendo terrivelmente. Por que ela não pediu? Você lembra? No começo da mensagem, a enfermidade dela era um problema. Ela era uma proscrita, ela era uma imunda, era uma banida. Ela jamais teria permissão de se aproximar de Jesus. Na sua cabeça ela pensava assim: ele nunca vai me aceitar. Quando ele souber o que eu tenho, ele vai dizer: afasta-se, como todos disseram para mim. Quando ele souber o que eu tenho, ele vai dizer assim: não me toque, vá embora, suma daqui. E a multidão, se souber quem sou eu, vão me apedrejar. Eu não posso estar no meio da sociedade, eu não posso tocar nas pessoas da forma como eu estou. Por isso, ela pensava: ninguém pode saber quem eu sou, ninguém pode saber o que eu tenho. Esse era o pensamento dessa mulher. Eu só quero um milagre, porque um milagre para mim é o suficiente. É tudo que eu quero. Um milagre é o suficiente. E então ela se embrenha na multidão, ela empurra daqui, se a cotovela de lá, ela vai alcançando, ganhando espaço, vai abrindo caminho, até ver Jesus. Ela fica perto e então ela se abaixa para tocar na orla dos vestidos, na bainha do vestido de Jesus. E quando ela está nessa condição, ela pensa: se eu tocar, eu vou poder amar de novo, eu vou poder sorrir de novo, eu vou poder ser amada novamente. E é exatamente isso que acontece. Ela toca e o sangue para de escorrer imediatamente. Ela teve certeza. A impressão que dá é que tinha um fio contínuo de sangue escorrendo. E ela percebe que de repente ela olha para si mesma e aquilo já não está escorrendo mais. Ela percebe na hora. É tudo o que ela queria. E ela teve a certeza. Meus irmãos, você não faz ideia o que são 12 anos. 144 meses, 624 semanas, 4.380 dias, sem que ninguém a tocasse, sem nenhum carinho, sem nenhum beijo, sem nenhum afago, sem nenhum toque, nada. 4.380 dias nessa condição. Aqueles que pagam carro, não é? A gente compra às vezes carro aí para pagar em 5 anos e pega aquele carnezão, a gente fala assim: isso aqui é rapidinho. Você sabe quanto demora, né? Você paga, aquele negócio não acaba nunca. Parece que quanto mais você paga, mais cresce o carnezinho, né? Essa mulher estava 12 anos nessa condição. 4.380 dias. Mas agora, num toque, ela está curada, completamente. É um milagre, meus irmãos. Tudo que ela mais queria, tudo aquilo que ela sempre sonhou, tudo que ela desejava, finalmente ela conseguiu. E tudo tão rápido, tão instantâneo, tão mágico, não é? Tão fácil, um simples toque na roupa de Jesus, pronto, não tem mais nada. A cura acontece, o sangue se estanca, ela fica feliz. E agora o pensamento dela é esse: eu tenho agora que sair o mais rápido possível daqui. Eu tenho que ir embora daqui o mais rápido possível. Eu vou embora daqui agora, antes que alguém perceba. Eu vou para casa, eu quero comemorar com todo mundo, eu quero chamar os meus vizinhos todos, os meus parentes que me abandonaram, e dizer assim: olha, eu não sou mais um risco para vocês, eu não sou mais um problema para vocês, eu agora estou limpa, eu agora estou inofensiva, não há problema de vocês me abraçarem, vocês podem me amar, eu posso amar vocês de novo porque eu estou bom, estou saudável, eu posso tocar e ser tocada. É tudo que ela mais queria. Mas de repente acontece algo inesperado. Quando ela está com aquela festa toda na cabeça já.
De repente, o Senhor Jesus se volta e diz assim: quem me tocou? Alguém me tocou. Quem foi? Eu quero saber. E Pedro, ele fala assim: Senhor, você não tem uma pergunta mais coerente? Essa pergunta sua é inconsistente. Está todo mundo te apertando, está todo mundo apertando o Senhor. Como assim o Senhor pergunta quem foi que te tocou? Eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Eu percebi o poder saindo de mim. Meus irmãos, Jesus não era uma máquina de milagres. Ele é Deus em pessoa. Não se pode arrancar nada dele. Não se pode obrigá-lo a abençoar. Não se pode forçá-lo a curar. Deus é soberano, Deus é onipotente. Ninguém pode encurralar Deus na parede. Ele pergunta assim: quem foi que me tocou? Saiu o poder de mim. E a Bíblia diz, no versículo 32, que ele olhava ao redor para ver quem isso fizera. Quem foi que fez? E ela ali talvez tentando se esconder entre as pessoas, não é? Quem foi que fez? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não deixou ela ir embora? Já estava curada, o milagre já estava feito. Por que não deixar ela partir? Por que tem que expor isso publicamente? Por quê? Porque remexer no passado, em alguma coisa que foi resolvida já, ela já estava curada. Por quê? Você sabe por quê, meu irmão? Você sabe por quê? Porque para Jesus, o milagre não é o bastante. Para Jesus, o milagre não é o suficiente. Para Jesus, a cura não é o bastante. Resolver o problema não é o bastante, não. O milagre não é um fim em si mesmo. O milagre é apenas um meio para se alcançar ainda algo mais importante, uma graça ainda maior. E a palavra de Deus diz que essa mulher, vendo que não podia se esconder, ela veio temendo e tremendo. Diz o texto no versículo 33. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela veio apavorada, tremendo toda. Por que isso? Estava tão feliz com a cura, mas agora estava apavorada, temendo e tremendo. Você sabe por quê? Por quê? Porque ela era impura, tinha tocado em Cristo. Ela havia roubado uma bênção. Ela não pediu, ela não implorou, não foi algo concedido, não. Ela tomou sem pedir. E ela não sabia o que podia acontecer. Talvez Jesus pudesse amaldiçoá-la com alguma coisa ainda pior, uma doença ainda pior. Você imagine a cena, ela contando toda a verdade, como diz o texto. Eu fico imaginando o que essa mulher deveria ter dito nessa hora. Quem foi que me tocou? E de repente então ela se levanta e diz: Senhor, fui eu que te toquei. Senhor, há 12 anos eu venho sofrendo de uma hemorragia que não para, incessante. Há 12 anos eu me sinto como uma pessoa que vai perdendo a vida, o vigor da vida, o brilho da vida. Aos poucos eu vejo todos os dias a vida literalmente se esvaindo. Eu vejo assim. Eu me sinto como uma planta que está para ser pisada. Eu me sinto como uma folha seca que está para ser levada pelo vento. Eu me sinto como um verme que está para ser esmagado. Eu me sinto assim. Foi por isso que eu te toquei. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não tinha mais a quem recorrer. Tudo que eu tentei só piorou. Me deixou numa condição ainda pior. Então eu pensei em te tocar. E bendita a hora em que te toquei. Ah, Senhor, eu digo para o Senhor que eu fiquei sã na hora. Se eu errei nisso, Senhor, se eu te ofendi nessas coisas, eu digo para o Senhor o seguinte: o Senhor até pode tirar de mim a bênção que o Senhor me deu, mas ainda assim terá valido a pena, porque por 2 minutos eu voltei a sorrir, por 2 minutos eu voltei a sonhar, por 2 minutos eu voltei novamente a ter expectativa de vida. Fui eu quem te toquei. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 22, é uma passagem paralela a essa. Diz que Jesus, depois de ter ouvido ela falar, disse: tem bom ânimo, minha filha. Ou seja, levanta a cabeça, minha filha, pare de chorar, não tenha medo. Sabe,
Uma das coisas mais lindas desse texto é que em todos os 4 evangelhos só existe um único lugar aonde Jesus chama alguém de filha. Você sabe aonde? Sabe em que lugar? Nessa passagem. Filha, tem bom ânimo. Eu agora sou teu pai. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu não quero que você só saia com a cura. Eu quero que você vá para casa agora sabendo que você faz parte de uma família. Eu quero que você saiba que você não é amada no dia que você fizer a sua purificação. Você vai ser amada hoje. A partir desse momento eu quero que você saiba que você vai ser amada hoje. É coragem, filha. Não deixe que o pavor tome conta do seu coração. O que Jesus quer dizer com isso, meus irmãos? No milagre nós vemos o poder de Deus. Mas como filhos nós conhecemos o amor de Deus. O milagre sempre nos faz voltar de novo. Mas como filhos nós não precisamos nunca sair da presença de Deus. E foi isso que Jesus fez. Você procura um milagre, isso é maravilhoso. Você procura uma bênção, Deus pode fazê-lo. Deus pode fazer qualquer milagre. Mas ser um filho de Deus, através de Jesus Cristo, espelhar a semelhança e a imagem do Pai, é isso que Ele quer em nós. Os bens, as bênçãos, as curas, toda a benignidade tem por finalidade revelar o grande amor de Deus e conhecermos a Deus nessa relação de amor. Jeremias no capítulo 31, versículo 3 diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Olha, eu estou te atraindo com benignidade. Eu estou abençoando você para atrair você. Eu estou abençoando você para que você possa conhecer o meu amor eterno. Eu estou abençoando você para que você possa usufruir de uma relação comigo que não é uma relação de um Deus e um servo, mas de um filho e de um pai. Com amor eterno eu te atraí. Deus tem mais que um milagre para nós. Para Ele, meus irmãos, um milagre só não é suficiente. Isso se chama amor incondicional, amor eterno. Será possível, pastor, Deus olhar para mim do jeito que eu sou? O senhor não sabe o que eu já fiz. O senhor não sabe quem eu sou. O senhor não sabe quanto eu me aprofundei no pecado. O senhor não sabe o que as pessoas falam quando me veem. As pessoas olham para mim e viram o rosto. As pessoas não querem amizade comigo. As pessoas não querem ter contato comigo. Será que é possível que Deus me queira? Meus irmãos, ninguém é contaminado demais para Jesus. Ninguém é pecador demais para Jesus. Ninguém é culpado demais para Jesus. Ele diz: eu vim buscar e salvar o perdido. Ele não veio só salvar, Ele veio buscar. Não depende de você ser bom o suficiente, ser justo o suficiente, ser virtuoso o suficiente. Eu tenho ouvido de pessoas falando assim: pastor, olha, eu ainda tenho alguns vícios, assim que eu deixá-los, aí então eu vou buscar a Deus, eu não posso me apresentar diante de Deus nessa maneira. Meu irmão, apresente-se do jeito que está, porque não é você que consegue deixar os vícios, é o amor de Deus dentro de você que te liberta, é o amor de Deus que te convence. Não depende de você ser bom o suficiente, justo o suficiente, virtuoso o suficiente. Ele decidiu amar você, ainda que por algum tempo você o rejeite. Como é que pode ser isso, pastor? Não sei. Eu só sei que na Bíblia isso se chama graça divina. É a graça de Deus. Eu aprendi, meus irmãos, que um milagre para Deus não é o suficiente. Deus deseja um relacionamento de pai e filho. Deus deseja manifestar o seu amor. As pessoas conheçam o amor, não conheçam somente o seu poder, conheçam o seu amor. Talvez seja por isso que Deus não faça tantos milagres hoje, pois quando concede, a pessoa vai embora. Você lembra quando Jesus ele cura 10 leprosos? A Bíblia fala que eles estavam lá, leprosos, o Senhor os cura, e eles andando pelo caminho se veem limpos. Um somente volta para agradecer e fala assim: escuta, não foram 10 que eu curei? Somente voltou este, e ainda é um samaritano. Não percebem que a cura não é um fim em si mesmo, mas é algo para receber algo maior, muito maior e melhor. Conhecer um pai amoroso, ser feito filho de Deus, receber muito mais do que se foi buscar. É desse jeito. E eu quero fazer um desafio a você hoje.
Eu não sei se você é profundamente amado. Eu não sei se você já encontrou o amor de Deus que te ama incondicionalmente. Eu não sei se você está nessa condição. Você não precisa provar nada. O amor de Deus é quem faz uma obra em você. É o amor de Deus que nos transforma. Eu tenho que vir a Deus com todas as minhas mazelas, para que então o seu amor me transforme. E Jesus tem amor suficiente para dar a todos aqui. Mas antes, a gente tem que vir a Ele e dizer quem somos e por que viemos. A gente tem que contar a nossa história. A gente tem que dizer que nós não conseguimos por nós mesmos. A gente tem que admitir que nós não vamos encontrar nenhum outro tipo de solução senão em Cristo Jesus. Porque dele nada se arranca, nada se rouba, não se viola o amor de Deus. O amor de Deus é concedido gratuitamente. E sabe qual que é o benefício de você se tornar um filho de Deus em Cristo Jesus? Você pode voltar sempre. Você pode voltar sempre. Para os filhos, as portas do céu nunca estão fechadas. Para os filhos, os ouvidos de Deus nunca estão surdos. Estão sempre atentos. Para os filhos, os olhos de Deus nunca estão fechados. Estão sempre olhando para você. Para os filhos, os braços de Deus nunca estão encolhidos, mas estendidos para poder abençoar você. Para os filhos, o coração do Pai é sempre sensível e compassivo para aqueles que são filhos. É desse jeito. Para terminar, meus irmãos, essa mensagem hoje, eu gostaria de contar uma história que eu li na internet há pouco tempo atrás, e acho que ela cabe bem aqui para você entender o quanto que você pode receber muito mais do que o milagre. Que o milagre só não é o suficiente para Deus. Ele está muito a fim de dar muito mais do que você imagina. Essa história eu li na internet, achei muito interessante, que fala a respeito de um pai e um filho que eles eram ricos. Eles moravam numa mansão. E nessa mansão havia uma sala que era uma galeria de arte. E ali eles colocavam quadros dos grandes mestres. Havia quadros de Rembrandt, havia quadros de Picasso, havia quadros de Van Gogh. Quadros valiosíssimos, eles eram colecionadores de arte. E todas as pessoas que vinham à sua casa, ele levava essa galeria, mostrava os quadros, contava um pouco de sua história. Mas naquele mesmo ano, o seu país entrou em guerra. E ele então foi chamado para a guerra. O seu filho foi chamado para a guerra. O jovem foi prestar serviço para a sua nação, defender a sua pátria. E ele estava no fronte da guerra quando um amigo seu, uma granada o atingiu, ele ficou ferido, gravemente ferido. E ele se colocou em risco para poder buscá-lo. Ele então apoiando o soldado, seu amigo. Quando estava chegando já próximo, uma bala atravessou o seu coração e ele morreu. O soldado, atingido pela granada, a quem ele foi salvar, viveu. Mas ele tomou um tiro fatal e morreu. A notícia chegou para o seu pai, ele ficou desolado. Mas depois de 2 meses, ele recebe uma visita na sua casa. Era aquele soldado que o filho tinha tentado resgatar, que tinha sido atingido pela granada. E aquele moço, ainda com o braço enfaixado, falou assim: olha, eu sou o soldado que o seu filho salvou. Eu devo minha vida ao seu filho. Eu não sabia como honrá-lo, não sabia como homenageá-lo. Eu sei que ele morreu para me salvar. Mas ainda lá no hospital, ainda debilitado, eu fiz um quadro, tentei fazer o rosto do seu filho. E ele olhou aquele quadro era um quadro mal pintado, não era uma pessoa que tinha qualidades artísticas, não é? E ele perguntou assim: quanto você quer por esse quadro? Eu falei assim: não, eu não quero nada, eu quero dá-lo de presente ao senhor. Eu não tenho como pagar o favor que ele me deu de salvar a minha vida. O pai agradeceu, colocou aquele quadro na galeria, junto com os grandes mestres. E toda pessoa que chegava ali, lhe contava a história daquele quadro. Ele chamou aquele quadro de o quadro O Filho, o nome. Passado alguns tempos, esse pai também morreu. Eles não tinham mais nenhum herdeiro. Todas as coisas que tinham foi a leilão. E veio pessoas do mundo inteiro, porque sabiam que ele tinha uma grande coleção de grandes obras de artes, de pessoas chamadas mestres das artes, Van Gogh, Rembrandt, Picasso. E então o leilão foi começado com as pessoas todas esperando essas grandes obras serem apresentadas. E o leiloeiro falou assim: nós vamos começar aqui esse leilão com o quadro O Filho. E um quadro meio mal pintado e tal. As pessoas falaram assim: nós não queremos esse quadro, joga esse quadro fora.
Vamos começar logo com as grandes obras, as obras mais caras, as obras valiosas. Ele falou assim, não, nós temos que começar com esse quadro aqui. Quem dá aqui 200 mil? Ninguém. 100 mil? Ninguém. Ninguém dava nada por aquele quadro. Entre aquelas pessoas, na porta, tinha um faxineiro daquela mansão. Ele olhando aquele episódio, ele gostava muito do pai, do filho. Ele levantou a mão e falou assim, seu leiloeiro, eu não tenho muito dinheiro. Eu tenho $10 para dar nesse quadro. O senhor aceita? Ele falou assim, nós estamos aqui para leiloar. Alguém dá mais? Alguém dá $15? Alguém dá $15 no quadro filho? Alguém dá? Ninguém dava mais nada. Vende logo esse quadro. Se ninguém dá nada, então dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido aqui ao funcionário aqui da mansão. E então o leiloeiro falou assim, muito bem, agora nós acabamos o nosso leilão, encerrado por enquanto. Falou assim, como assim? E os outros quadros? E os quadros do grande mestre? Os quadros de Picasso, de Rembrandt? Ele fala assim, olha, havia uma cláusula inserida no leilão, e quando nós leiloássemos o quadro Filho, aquele que ficasse com o filho, ficava com tudo. O funcionário dessa mansão ganhou todos os quadros de valor, todos os quadros dos grandes mestres. O leilão está encerrado por $10. Meu irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Quando você recebe Cristo Jesus, você ganha muito mais do que você imaginava ganhar. Você não faz ideia do que vem junto com Jesus Cristo. Você pode estar esperando coisas assim que são tão temporais, não é? Uma cura, um emprego, uma oportunidade no campo de trabalho, a manutenção dos seus negócios. E o Senhor está tão interessado em fazer algo muito mais profundo, que é a salvação da alma. Isso é muito mais importante. E aquele que leva o filho se torna herdeiro de todas as coisas. Você nem imagina, aqueles que são filhos de Deus, o quão rico você é. Porque a Bíblia fala que Ele nos faz herdeiro de todas as coisas. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Jesus Cristo. Tudo isso, porque aquele que recebe o Filho, recebe tudo. O Senhor Jesus está interessado, não somente em curar você, mas principalmente atrair você com isso, para que de alguma forma você experimente o grande amor de nosso Deus Pai. É desse jeito. Coloque-se em pé, vamos orar. A mensagem que acabou de ouvir foi pregada na comunidade cristã Graça e Paz, em Catanduva, na rua 7 de setembro, 890. Se quiser entrar em contato com o pastor Nilson, ligue 17 991655167 e tire suas dúvidas, ou pela área de contato do site da igreja, www.gracepaz.net.